às margens do rio Paraguai. Em um dos lugares mais bonitos da terra, às margens do rio Paraguai formoso, ergue-se a princesinha, Cáceres de sonho tão ditoso. Uma cidade bicentenária de histórias e lendas sedutoras que abriga em seu seio as diferentes famílias que dessa sociedade são construtoras. Casarões antigos retratam o passado de pessoas que aqui lutaram para essa construção, contrastam com o moderno de mentes que fazem a revolução. O pôr do sol no cais é um espetáculo feito pelo Criador, onde os poetas e pensadores registram suas histórias de muito valor. Ao olhar a destruição que fazem contigo, os olhos choram a tristeza de uma sociedade ambiciosa que só pensam construir a beleza, mas que pensando construírem, destroem as belezas que existem em ti, modificando de forma predatória tudo que foi construído aqui. A Ponte Branca já não existe mais, pois foi destruída sem piedade. Ela que contava grande história da cidade, hoje deixa apenas saudade. Até quando o homem moderno, que se diz civilizado e progressista, vai destruir as belezas de ti por um ideal narcisista? Olá, estou aqui com o poeta cacerense Odair José da Silva, esse que tem se destacado na cidade de Cáceres com as suas obras poéticas e recentemente ele tem lançado um livro de contos e hoje nesse vídeo vamos estar falando sobre o poeta cacerense e suas obras. Olá, Odair. Fale um pouco sobre o poeta cacerense. Olá, pastor Isaac, eu estou muito feliz de estar aqui, para essa entrevista e feliz também pela participação do senhor, ter pensado isso. Na verdade, o poeta cacerense é um nome que eu ganhei, escrevo poesias desde os 12 anos, venho desenvolvendo, lancei alguns livros de poemas, na verdade lancei 4 livros de poemas, e aí o pessoal começou a me chamar, poeta cacerense, o poeta cacerense, e acabei gostando, e ficou, E estamos aí nessa luta, pela divulgação da obra poética, do trabalho da beleza da cidade, a gente faz críticas também, mas fala mais sobre a beleza da cidade, as coisas bonitas que a gente vê por aqui, Então, sou apaixonado por aqui, então acho que poeta cacerense veio bem a calhar. Você tem lançado um livro chamado Levante os Seus Olhos, e esse livro ele apresenta muitas poesias, muitos poemas, se assim eu posso dizer. E assim, um poema que eu achei muito interessante é Levante os Seus Olhos, e ele apresenta um grande amigo e nos convida a levantar os nossos olhos e olhar para esse grande amigo.
Odair José da Silva, ele traz na sua poesia a temática religiosa também. Odair, fale um pouco sobre essa temática. Bem, pastor, eu sou acima de tudo, né, ou além de tudo, né, para mim Deus é a principal coisa na minha vida, né. Eu agradeço a Deus todos os dias pelo fôlego de vida, eu agradeço a Deus todos os dias pelo talento, né, assim, pela inspiração, porque eu creio que isso é de Deus, né. E assim, essa temática religiosa ou a religiosidade em mim, ela é premente, né? É uma coisa que está dentro de mim, né? Então acho que todas as outras coisas ficam em segundo plano. Deus sempre em primeiro lugar. E quando eu fiz o Levante Seus Olhos, é uma inspiração que, inclusive, eu tive lendo alguma coisa, né? E quando você passava por aquele momento de aflição, o que você faz? Você não abaixa a cabeça, você levanta seus olhos. Por quê? Porque Deus, ele está contemplando você, ele está te olhando. Então, acho que essa temática, quando eu lancei esse livro, foi justamente pensando nisso, né? É uma coisa assim, é um agradecimento a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida, né? Então Deus está acima de tudo para mim, né? Odair, você também lançou recentemente, como já disse, a obra Contos do Poeta Cacerense. Fale um pouco sobre essa obra. Bem, aqui Contos e Pensamentos do Poeta Cacerense, para mim assim é um orgulho, né? Um privilégio, por quê? Porque eu lia muito Nelson Rodrigues, Rubem Braga, Stanislau Ponte Preta, esses autores assim que tem esses contos, Gabriel Garcia Marques, né? E assim, eu ficava assim, poxa vida, eu queria escrever um conto. E eu comecei a escrever algumas histórias, né? As pessoas me contam história, eu leio em alguma coisa, né? Mais relacionada à cidade, né? Então eu comecei a desenvolver isso e escrever essas histórias. Com o tempo, eu reuni esses contos, né? E além dos contos, eu reuni os pensamentos. Por quê? O que é um pensamento, né? Uma fagulha de ideias que vem, uma reflexão do dia, uma meditação em alguma coisa, e aí eu reuni esses contos e esses pensamentos. No livro eu tenho 55 contos, né? E aí consegui reunir, consegui fazer. O livro para mim ficou muito bem feito, bem produzido, levou tempo, claro, né? Mas ficou bem produzido por uma editora de renome nacional. Então assim, para mim é um orgulho muito grande, né? E aí o Contos e Pensamentos do Poeta Cacerense, que ainda não fiz o lançamento oficial, né? Ainda vou fazer o lançamento oficial, mas ele já está disponível, né? No site, está disponível comigo, nas livrarias. Então assim, é um orgulho muito grande falar sobre a Cáceres, né? Através desses contos, né? Então é um livro que eu recomendo, né? Que eu tenho muito orgulho de ter produzido. Como tem sido, Odair, a aceitação das suas obras no meio acadêmico, no meio evangélico e na sociedade em geral? Então, na verdade é um processo, né, que a gente trabalha. Por exemplo, eu faço parte da Universidade do Estado do Mato Grosso e alguns professores, principalmente do curso de letras, né, eles me elogiaram bastante, alguns já pretendem trabalhar com a obra, né, que acham que é interessante para a cidade. Como eu tenho essa temática com relação à questão religiosa, então eu tenho, por exemplo, eu tenho um livro de mensagens, né, chamado O Homem que Queimou a Bíblia, né, que é bastante aceito no meio evangélico, né, já é de uma temática mais religiosa mesmo, voltada para a religião. E na verdade, a gente vai trabalhando. O reconhecimento do autor, eu creio que ele vem com o tempo, né? Eu até agradeço porque, por exemplo, já recebi até uma homenagem, né, em vida, o pessoal do colégio Salesiano, os alunos fizeram uma pesquisa sobre mim, fizeram cartaz, fizeram folder, banner, fizeram uma apresentação, e isso em vida, para mim é um orgulho muito grande, porque tem vários artistas aí, autores, né, que só receberam a homenagem depois de morto, né, depois póstumos, né, e eu já estou recebendo. Então para mim é uma honra, né, trabalhar a cidade de Cáceres e ter esse reconhecimento já em vida, né. Começando a ler a sua obra, esses contos do poeta cacerense, dá para entender que você insere a pessoa do cacerense, a vida cotidiana, também a banalização muitas vezes, né, dos costumes. Você retrata muito bem isso aí no seu trabalho, na sua obra.
Eu creio que você tem observado muito esse aspecto na sociedade. Fale um pouco sobre esse ponto. Na verdade, a vida, como eu aprendi com o Nelson Rodrigues, né, a vida ela tem uma comédia, né, a vida cotidiana, ela tem. Então, o brasileiro ele gosta muito de fazer graça com tudo que acontece de desgraça, né. Então, e nos contos, são contos leves, mas ele tem uma abordagem para mostrar as coisas da cidade. Por exemplo, no meu livro tem o travesti da Avenida São Luís. É algo histórico da cidade. As pessoas, quando falam travesti, já lembram da Avenida São Luís. Tem um paralelo. Agora, é claro que você vai entender o contexto da história quando você lê o conto, né? O Minhocão também é uma lenda da cidade, uma lenda que as pessoas contam. Então eu tenho a minha visão sobre a lenda, né? Então eu escrevo sobre isso, falando o homem da cabeça de borracha, né? Aí a pessoa fala, mas como assim homem da cabeça de borracha, né? Então você vai entender, por exemplo, aqui nós temos tinha antigamente, hoje nem tanto, mas muita questão das bicicletas. E o homem da cabeça de borracha está voltado para esse sentido da cidade, da questão das bicicletas. O menino da Praça da Feira, né? Então quem já comeu um espetinho na Praça da Feira, ou já parou lá para comer um salgado, quando lê o menino da Praça da Feira já vai se identificar, porque é algo bem peculiar da cidade, né? Então eu tento mostrar nesses contos coisas do cotidiano, coisas que eu vi, entendeu? Que eu presenciei, que as pessoas me contam, que eu ouço nas histórias que as pessoas contam, né? A lenda da Ponte Branca, enfim, vai uma série de coisas que a gente conta, né? Odair, você é apaixonado pela literatura, é claro, mas você é historiador e também é acadêmico, né? Já terminou direito ou está terminando. Fale um pouco sobre a sua vida acadêmica. Bem, eu sou formado em História, né? Tenho pós-graduação em Gestão Ambiental. Faço o curso de Direito, na verdade o curso de Direito, assim, ele vai capengando porque como eu estou dando aula, né? Então às vezes não tem tempo de fazer o curso, também por investir muito na minha escrita, acabo protelando o curso, né? Mas a minha paixão mesmo é a literatura e a filosofia, né? Eu sou apaixonado pela história, mas a história me leva para a filosofia. E aí eu gasto muito tempo com isso, né? Ou ocupo bastante meu tempo com isso, com a teologia, com a filosofia e com a literatura principalmente, né? Então eu vou de Victor Hugo, Stendhal, Dostoiévski, né? Então e quando você, por exemplo, você pega um Dostoiévski, por exemplo, você vai ter que gastar bastante tempo. Por exemplo, eu já tenho 3 meses só no Dante Alighieri com a Divina Comédia. Então você acaba assim que isso é uma paixão. Então eu aproveito a minha vida dessa forma, né? E sou feliz por isso, né? Então não tenho muita preocupação com as coisas, por exemplo, hoje eu já tenho uma carreira, né, como historiador, que eu exerço, né, dou aula de história, dou aula de filosofia, dou aula de sociologia, dou aula de artes, né? Então isso para mim já é algo que me satisfaz, né? Então, por exemplo, se eu conseguir, por exemplo, concluir o curso de Direito, se eu conseguir fazer uma psicologia, que é um sonho da minha vida, e eu tiver tempo para isso, beleza. Se não tiver, eu já estou feliz no caminho que eu estou trilhando, né? E as obras, essa produção, que o senhor mesmo sabe que é difícil, né? Da gente produzir, da gente entregar um produto pronto, né? Mas que assim, que graças a Deus eu estou conseguindo fazer, para mim já é algo fantástico na minha vida, né? E eu sou grato a Deus por isso. Fale um pouquinho sobre a sua origem, Odair. Bem, então, eu nasci em Cáceres, né, e meus pais mudaram para Lambari do Oeste. Na época não era nem Lambari do Oeste, era Lambari, né, distrito de Rio Branco, como o senhor conhece, e a minha infância foi ali, né, eu vivi ali dos 7 aos 17 anos, né, então muita coisa que tem na minha cabeça vem daquela infância ali, né, não foi uma infância sofrida, não foi uma infância fácil, né, porque vários fatores da vida me levaram a sofrer, questão de separação dos meus pais, então, mas me deu uma lição de vida, me ensinou a viver, né? Me deu talvez um respaldo, uma base, né, para aquilo que a vida me proporcionaria na frente, né? E quando eu venho para Cáceres em 1992,
que também não foi fácil, porque chegar aqui, né, só para ter uma ideia, né, essa Praça Barão aqui, onde a gente está sentado aqui, eu já varri essa Praça Barão, né, eu varri. É claro que escondido, tentando esconder o rosto para as pessoas não me verem, porque eu morria de vergonha, mas tinha necessidade de trabalhar, né, e eu tive que varrer essa praça, eu varri, e hoje eu tenho orgulho disso, né, então é algo assim, bastante fantástico, que a gente vai mostrando assim como que a vida nos proporciona algo, né? E Cáceres, para mim, eu já saí, já fui para Minas Gerais, fui para o Nortão, fui para vários lugares, mas Cáceres é Cáceres, né? Cáceres é única, né? E eu tenho lutado até para a questão do patrimônio histórico, até a questão da história cultural da cidade, de desenvolver isso, de trabalhar isso, né? De mostrar isso, que Cáceres é uma cidade antiga, então ela tem uma história diferente, ela é única, e a gente tem que ver isso com os olhos de quem ama a cidade, né? Então eu creio que essas experiências, né, Lambari do Oeste está no meu coração, né? Essa região toda que está no meu coração, e eu creio que isso foi importante para o meu crescimento, para a minha maturidade. Odair é um autor prolífico, ele escreve no seu blog e aí publica textos diariamente. E ele também tem os seus livros, as suas obras, que estão à disposição de todos. Qual o site, qual a mídia, qual a livraria? Aqui em Cáceres, né, eu tenho disponível os meus livros, né, na livraria Ágape, né, que fica em frente ao Unemate. Também tem aqui na banca na banca aqui da Praça da Feira, da Praça Barão, né, nessa banquinha em frente ao cinema. Você encontra a minha obra ali disponível, né. Pode entrar em contato comigo, porque eu estou aí nas redes sociais e nas mídias, né, sempre deixei isso bem claro. E o livro Contos e Pensamentos do Poeta Cacerense, ele pode ser encontrado no site, né, da Drago Editorial. Também ele está já em fase de ser lançado na plataforma da Amazon, né, e de outras plataformas de literário, né. Inclusive já tem pessoas em várias partes do país fazendo trabalho sobre ele, trabalho literário, e mostrando nesses canais de YouTube, né, sobre o livro, né. Alguns eu faço parte do Clube do Livro, de algumas comunidades de leitura no país, e algumas pessoas estão fazendo isso. Eu acho que é uma forma de divulgação, né. E aí eu tenho também as minhas redes sociais, né. Tenho uma página, né, a Poesias Cacerense no Facebook, que tem 20 mil seguidores. Tem o blog na internet, que eu publico todos os dias, né? Todos os dias eu publico, então você vai encontrar lá no blog alguns poemas que não estão nos livros, mas alguns poemas que eu escrevo, porque essa questão de escrever todos os dias é uma coisa minha mesmo, né? O blog ele já está com quase 500 mil acessos, né? Então para mim é uma satisfação muito grande ter essas leituras, né? Então assim, você tem aí várias possibilidades de encontrar os meus textos, né? Aqui em Cáceres hoje já quase todo mundo já ouvi falar de você, né? Então as pessoas estão lendo, e isso para mim é muito importante. Odair, fale um pouco mais sobre outras obras que você ainda não citou neste momento, fique à vontade. Eu estou agora em fase de... Eu tenho 2 projetos que eu acho muito interessante, né? Assim, que é um projeto da minha vida. É o meu primeiro romance, né? Que ele já está em fase final de revisão. Ele se chama Duas Irmãs, né? É um romance leve, um romance curto, mas que conta a história. Ele é ambientado na cidade de Cáceres, então passa a universidade, passa as fazendas, passa as pessoas de Cáceres, né? Então ele é bem ambientado aqui na Praça Barão, né? Então é algo assim que eu estou muito empolgado, né, com a publicação desse meu primeiro romance, né? Se chama Duas Irmãs. Em breve a gente vai disponibilizar mais alguma coisa sobre ele, né? E o meu outro projeto é um livro infanto-juvenil, né, chamado Zé Jacaré e Sua Turma, né? Eu criei os personagens, né, o Zé Jacaré, a Capivara Maiara, o Léo Tuiuiu, a Onça Filó e o Luiz o Pacu, né? Então, e aí eu ambientei na cidade de Cáceres aqui a luta desses grupos, né, para defender, por exemplo, a questão da Ponte Branca, defender, e aí tem a ameaça do minhocão, né, e
O Marmo fez os desenhos, né? Então ficou bastante interessante, bastante legal. E também está em fase de revisão, aquela produção para, se Deus quiser, até julho ou no máximo até novembro, fazer o lançamento desse livro, que para mim também é muito importante, porque vai ajudar as pessoas a contarem a história de Cáceres através dessas pequenas histórias para crianças e adolescentes, né? Então, é uma coisa que eu vi que há uma necessidade disso na cidade, porque boa parte da população não conhece a história de Cáceres, e é uma forma de você contar essas histórias de forma bem leve, né? Então, dois trabalhos que eu estou bastante empolgado, né? Muito bem. Então você pode valorizar a literatura cacerense adquirindo as obras do Odair, o poeta cacerense, nas livrarias que ele já disse aí, citou. E você pode valorizar então essa literatura que está expandindo, né, como você viu aí, para o mundo afora, né? E assim, vamos valorizar, vamos ler essas obras, vamos extrair o máximo possível desse conhecimento que está aflorando aqui em Cáceres, trazendo uma cultura riquíssima para o nosso povo nos nossos dias. Eu sou um apaixonado pela leitura, eu leio muito, né? E a leitura, ela abre novos horizontes, né? Ela abre novas perspectivas, né? Então eu sempre incentivo os meus alunos a lerem, né? Leia, nem que seja bula de remédio, mas leia alguma coisa, né? Leia jornal, leia, tá com um celular, leia também, hoje baixa em PDF, mas leia, né? Leia literatura, né? Claro, se você puder ler um clássico, né? A Divina Comédia, Paraíso Perdido, né? Claro, eu recomendo que leia, né? E extraia ali o conhecimento que aquela obra traz, né? E um livro que para mim é muito importante, eu não poderia deixar de citar, é a Bíblia, né? Eu leio a Bíblia todos os dias, já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse várias vezes, né? E assim, é um livro que me traz muita inspiração todos os dias. Então recomendo também que leia, né? Leia a Bíblia, leia textos sobre a Bíblia e leia livros de literatura e assim, fazendo isso, você terá um conhecimento maior e não será tão fácil ludibriado pelas fake news que assolam o nosso país, né? Eu creio que esse seria o meu conselho sobre a leitura. Ok, chegamos então ao final dessa nossa entrevista e quero desejar aí ao Odair que você continue com esta missão. Eu creio que você tem recebido como uma missão de fazer ecoar essa voz, né? Essa voz que penetra no interior do coração, a voz da palavra, né? A palavra escrita, a palavra falada também, e que muitas pessoas também possam serem inspiradas e tocadas por essas palavras. Muito obrigado. Cáceres é Cáceres, né? Cáceres é única, né? E eu tenho lutado até para a questão do patrimônio histórico, até a questão da história cultural da cidade, de desenvolver isso, de trabalhar isso, né? De mostrar isso. Que Cáceres é uma cidade antiga, então ela tem uma história diferente, ela é única. E a gente tem que ver isso com os olhos de quem ama a cidade, né? Cáceres é Cáceres, né? Cáceres é única.